Olá, meus queridos alunos, terceiro ano A, terceiro ano B e terceiro ano C, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa programação dessa semana e vamos iniciar agora a nossa aula de português. Então, meus amores, já estejam aí com os materiais escolares organizados. Vamos utilizar o livro de gramática. Vejam só a capa do livro, livro de gramática, lápis, borracha, coloca o caderno perto também, se caso for necessário. Então, meus queridos, estejam atentos agora, de olho na telinha, para a agenda. Vejam só, vamos utilizar esse livro de gramática nas páginas 208 e 209 como atividade de sala e para casa será o mesmo livro nas páginas 210 e 211. Ok, meus amores? Então, copiem direitinho a agenda, organizem aí os materiais e enquanto vocês copiam a agenda, quero reforçar as informações para a nossa aula ao vivo. Na próxima quinta-feira, nós teremos aula ao vivo de português, onde nós estaremos realizando a correção dessa atividade de casa. Ok, meus amores? Então, é importante que vocês não deixem de realizar essa atividade. É importante que vocês estejam fardados e muito atentos a cumprir as normas e procedimentos, os combinados da nossa aula ao vivo. São aqueles de manter o microfone desligado, de não copiar no chat mensagens indevidas que não estejam de acordo com os conhecimentos da nossa aula, manter a organização, manter o comportamento, manter a ordem. Ok, meus amores? Então, se preparem e eu confio em todos vocês para esse momento da nossa aula ao vivo. Ok, meus amores? Então, vamos voltar aqui. Acredito que vocês já tenham copiado a agenda, repetindo para sala, livro, páginas 208 e 209, e para casa, livro nas páginas 210 e 211. Agora, crianças, coloquem o livro na página 208. O assunto de hoje será sobre verbo. Meus amores, nas aulas anteriores já foi repassado para vocês esse conhecimento. Estamos hoje reforçando, relembrando, revisando de forma para que vocês possam ampliar cada vez mais sobre esse conhecimento de verbo. Ok, meus amores? Então, estejam atentos agora à explicação. Meus queridos, antes vou passar um vídeo para vocês sobre essa explicação de verbo. Ok, meus amores? Então, estejam atentos ao vídeo e depois nós retornaremos para a explicação do livro. Ok, meus amores? Então, de olho aqui na telinha. Observe.
Ok, crianças, percebam o assunto sobre verbo no vídeo. Vamos agora comentar sobre esse assunto, verbo, que foi apresentado no vídeo, ok, meus amores? Então, vamos retornar aqui para os slides aqui na telinha. Observem. Só mais um minutinho. Só mais um minutinho, por favor. Crianças, então, essas informações que vocês estão visualizando agora na telinha, no slide, essas informações, elas não estão no livro de vocês. Então, eu peço que vocês fiquem atentos agora aqui à explicação. Depois, nós retornamos para o nosso livro didático. Não se preocupem que eu comunico a vocês o momento de nós retornarmos para a utilização do nosso livro didático, ok, meus amores? Então, vamos lá. Vamos aprender um pouco mais sobre verbo. Observem, qualquer frase, meus amores, tem pelo menos um verbo. E nós aprendemos, nós entendemos que os verbos, eles sempre indicam ação. Ação de correr, ação de brincar, ação de dormir, ação de comer, ação de cantar e muito mais outros tipos diferentes de ações. Ou seja, tudo aquilo que indica ação é verbo. Ok, meus amores? Então, os verbos, eles podem estar em diferentes tempos. Tempo presente, tempo passado e tempo futuro. Observem os exemplos. No tempo presente, por exemplo, quando eu pronuncio a seguinte frase: o aluno Rafael Parente corre na quadra da escola. Observem que o verbo corre está destacado na cor azul. Esse verbo corre significa que ele está indicando uma ação presente que está acontecendo agora, nesse exato momento, corre, ok? Então, corre está indicando a ação no tempo presente, hoje, agora, nesse momento. Diferente do tempo passado. Observem o outro exemplo. O aluno Tiago Ferreira leu muito bem na aula de leitura. O verbo destacado na cor azul, leu. Observem quando eu falo a palavra eu, no caso leu, observem que essa ação ela está representando uma ação no passado, que já aconteceu. Ele já leu, o Tiago Ferreira leu muito bem na aula de leitura, ou seja, já aconteceu essa ação. Então, se já aconteceu, já passou. Então, significa que o verbo está no passado. Agora, no tempo futuro, por exemplo, na frase: amanhã a Maria responderá à atividade de casa de português. Observem o verbo destacado na cor azul, responderá. Significa que ela ainda vai responder. Ou seja, essa ação ainda não aconteceu. Ela vai acontecer no futuro. Então, observem as diferenças de tempos nos verbos, que todos eles indicam ação. No entanto, podem indicar ação no presente, exemplo do verbo corre, presente, ação que está acontecendo hoje, agora. Verbo no passado, que indica a ação de algo que já aconteceu.
E no futuro, exemplo aqui do responderá, indica uma ação que ainda vai acontecer. Então, percebam aí, crianças, as diferenças entre os verbos nos diferentes tipos de tempos: presente, passado e futuro. Ok, meus amores? Continuando, ainda de olho aqui na telinha, nós sabemos também que os verbos, eles mudam conforme o gênero e o número. Como assim, professora Andréa? Gênero e número? Sim, crianças. Gênero é a diferença entre masculino e feminino. E número é a diferença entre singular e plural. Observem esses dois exemplos abaixo aí na telinha, crianças. O primeiro exemplo está no plural masculino, ou seja, o substantivo está no masculino e plural. Exemplo: os meninos jogaram a bola. No outro exemplo, está no masculino, no entanto, está no singular. Por exemplo, o menino jogou a bola. Observem, crianças, que na primeira frase, os meninos estão representados aqui na forma plural. Estão acompanhados aqui, observem, o artigo O está acompanhado da letra S, os, e o substantivo menino está acompanhado da letra S, meninos. Isso significa que essas palavras estão no plural. Portanto, o verbo que está destacado aqui na cor azul, jogaram, ele necessita, ele precisa acompanhar, concordar com o plural do substantivo meninos. Por exemplo, os meninos jogaram a bola. Diferente do exemplo aqui do masculino sendo no singular. O menino jogou a bola. Observem que o verbo, ele mudou. Por quê? Ficou jogou. Por que mudou? Porque o verbo aqui está concordando com o substantivo que não está mais no plural. Ele está no singular, sem o S. Portanto, o substantivo e verbo, eles devem concordar em gênero e número. Então, a forma correta é: o menino jogou a bola. Só existe um menino. Eu não posso dizer o menino jogaram. Está errado. Está errado tanto na forma de escrever como na forma de falar. Por quê? Porque quando eu falo o menino, eu estou representando apenas um único menino. Então, eu jamais poderia falar o menino jogaram. Por quê? Porque jogaram representa o verbo, no entanto, concordando com o substantivo no plural. Exatamente como está aqui no primeiro exemplo. Os meninos jogaram. Exatamente. Então, jogaram, esse verbo indica a ação de jogar. No passado, já jogaram, já aconteceu. E sempre concordando com o substantivo. Os meninos jogaram. E aqui, concordando com o substantivo no singular. O menino jogou. Então, crianças, percebam aí a diferença do verbo concordando com o substantivo no plural, diferente do verbo concordando com o substantivo no singular. Então, temos que ter muito cuidado com essa escrita correta. Continuando ainda sobre verbo, vamos perceber ainda essa diferença de verbos no passado e no futuro. De repente, você está
criando uma produção textual ou respondendo uma atividade de casa, de português ou produção textual, e de repente você tem uma dúvida. Como será que eu devo escrever esse verbo? Será que eu devo escrever jogaram com a M no final ou jogaram com a OTIL no final? Crianças, então, vocês devem escrever da seguinte forma. Vejam só. Observem esse exemplo aqui dessa frase. Os meninos jogaram a bola. Observe que quando eu menciono jogaram, indica que esse verbo está no passado. Por quê? Porque indica uma ação que já aconteceu. Jogaram. Então, já aconteceu. Então, significa que já passou. Logicamente, o verbo está no passado. Observem que ele termina aí, observem a terminação desse verbo. Termina com AM, está destacado na cor vermelha. Então, significa que quando o verbo estiver no passado, ele vai terminar com AM. Diferente do verbo no futuro. Vejam só esse exemplo. Os meninos jogarão a bola. Observem até a forma de falar, de pronunciar como é diferente. Quando eu falo jogaram, jogarão é diferente. Então, jogarão indica o verbo no futuro, com a terminação aotil. Então, crianças, percebam aí a diferença. Se o verbo estiver indicando tempo passado, vai terminar com AM. Mas, se o verbo estiver indicando futuro, uma ação futura que ainda vai acontecer, vai terminar com aotil. Ok, meus amores, tenho certeza que vocês estão entendendo tudo. Então, não esqueçam desse detalhe aqui, dessas informações tão preciosas para a nossa escrita e para a nossa fala também da forma correta. Agora, crianças, vamos retornar aí o livro didático, ok, meus amores? E acompanhe aí a leitura. Vamos iniciar agora sim com o livro didático. Leia este texto. Gavião tesoura é identificado pela cauda, que inspira o nome popular. Alimenta-se de pequenos répteis e invertebrados que captura e come em voo. Vive em bandos de 5 a 10 indivíduos e se reproduz em colônias, onde forma dormitórios coletivos. Nidifica no alto das árvores e constrói o ninho com gravetos, musgos e ramos. Para proteger o ninho, eles se juntam e dão um mergulho rápido, seguido de vocalização. Então, crianças, observem que esse texto, ele apresenta informações sobre o gavião tesoura. Observem também que existem 3 palavras que estão em negrito, que estão destacadas na cor preta de forma mais acentuada. Vamos ver aí, verificar o significado dessas 3 palavras em negrito no texto. A primeira palavra, colônias, que significa grupos. A segunda palavra, nidifica, que significa faz o ninho. E a terceira palavra, vocalização, que significa sons do canto. Ok, meus amores? E agora, continuando, vamos agora realizar a aplicação da atividade de sala.
Então, pega aí o lápis e a borracha e atenção aqui na explicação, meus queridos. Primeira questão: qual é o assunto desse texto? Muito fácil, crianças. Vocês vão marcar um X. Nós temos aí 3 frases. Para cada frase tem um quadrinho, então você deve marcar um X na frase correta, na resposta correta. Qual é o assunto desse texto? Esse texto, ele traz a explicação do nome do gavião tesoura, a alimentação do gavião tesoura ou os hábitos do gavião tesoura? Resposta: os hábitos do gavião tesoura. Essa é a resposta correta. Então, você vai marcar um X no terceiro quadrinho, onde indica a resposta correta. Os hábitos do gavião tesoura. Ok, meus queridos. Continuando, vamos para a questão 2. Observe o quadro. Vejam só, no topo, lá em cima, temos o gavião tesoura. Depois vocês observem aí que tem algumas setinhas para baixo. Setinha do lado esquerdo, alimenta-se de répteis, depois captura aves e depois constrói o ninho. Na frase alimenta-se de répteis, observem aí que existe o verbo alimentar-se. Na frase captura aves, temos aí o verbo capturar. E na frase constrói o ninho, temos o verbo construir. Então vejam só, temos aí 3 verbos que indicam 3 ações diferentes. Alimentar-se, a ação de alimentar, capturar e construir. São 3 ações diferenciadas. Ou seja, 3 ações do gavião tesoura. Ok, meus amores? Que ele alimenta-se de répteis, que ele captura aves e constrói o seu próprio ninho. Vamos agora para a pergunta. As palavras destacadas no quadro indicam como o gavião tesoura é ou o que o gavião tesoura faz? Resposta: o que o gavião tesoura faz. Essa é a resposta, onde você vai marcar o X nesse segundo quadrinho, onde informa a resposta correta, que exatamente o quadro ele indica o que o gavião tesoura faz. Ok, meus amores? Embaixo temos aí mais uma explicação sobre verbo. Então, assim, as palavras, acompanhem aí a leitura. As palavras alimentar-se, capturar e construir indicam ação e recebem o nome de verbos. O verbo, ele se modifica de acordo com as pessoas que praticam a ação. Então, essas pessoas são indicadas por nomes ou pronomes. Por exemplo, ele vive ou eles vivem. Observem que é bem parecido com os exemplos anteriores que eu apresentei para vocês, onde mudam o gênero e o número. Por exemplo, o singular, o plural, o masculino e feminino. Observem a primeira frase. Ele vive. Observem que vive é o verbo que indica a ação de viver. Ele está corretamente acompanhado pelo pronome ele e está concordando exatamente da forma correta, porque o correto é exatamente dessa forma. Ele vive. Eu jamais poderia falar ou escrever ele vivem. Porque se eu falasse ou escrevesse ele vivem, estaria errado. Por quê? Porque quando eu falo vivem, deve concordar. Vivem, no caso aí, está no plural, vivem. Então, jamais eu poderia escrever ele. Então, vejam só que no exemplo seguinte, na frase seguinte, também está correta. Eles
vivem. Então, percebam aí que o pronome eles está no plural. E percebam também que vivem é o verbo que está concordando com o pronome eles, no plural. Exatamente. Eles vivem. Eu jamais poderia dizer eles vivem. Está errado. Então, percebam que o verbo ele deve estar sempre concordando com as palavras que acompanham, seja artigo, seja substantivo. Então, se esses artigos, se esses substantivos estão no singular, o verbo deve concordar também no singular. Se os artigos ou substantivos estão no plural, ou os verbos também devem concordar no plural, como ele vive ou eles vivem. Ok, meus amores? Então, continuando ainda na atividade, questão 3. Encontre no texto outros verbos que indicam o que o gavião faz e complete o quadro. Temos aí a palavra o gavião do lado esquerdo, no meio temos o espaço para a resposta e do lado direito temos pequenos répteis em bandos, em colônias. E depois tem os espaços para completarmos a frase abaixo. Vamos agora para as frases acima. Ou quais os verbos que nós podemos registrar como respostas que indicam o que o gavião faz? Então, vamos para a primeira resposta. O gavião come pequenos répteis. Então, essas respostas, elas estão baseadas no texto que nós lemos anteriormente. Então, a resposta é come. O gavião come pequenos répteis. Segunda frase, como que fica? O gavião vive em bandos. Muito bem. Então, vejam só que esse verbo vive, ele está combinando, concordando com o substantivo gavião, que está no singular. O gavião vive. E terceira frase, o gavião se reproduz em colônias. Então, vejam só, crianças, as respostas. Come, vive, se reproduz. A primeira frase ficou: o gavião come pequenos répteis. Segunda frase: o gavião vive em bandos. E terceira frase: o gavião se reproduz em colônias. E a última frase, vamos completar. As palavras que você escreveu são verbos, exatamente. Essas palavras, come, vive, reproduz, são verbos. E indicam o quê? Ação, exatamente. Todos os verbos indicam ação. Então, meus amores, vejam só aí as respostas. E encerramos por aqui a nossa aula de hoje sobre verbo. Meus amores, eu tenho certeza que vocês entenderam tudo. Obrigada pela participação, pela presença de vocês aqui na nossa sala virtual. Não deixem de realizar atividades de casa, pois estaremos corrigindo na nossa próxima aula ao vivo. Reforço que é importante que vocês já estejam com essa atividade feita no momento da nossa aula ao vivo. O tempo é pouco, é o momento que nós interagimos, que nós tiramos dúvidas. Então, de fato, nós não vamos ter tempo para ficar esperando ainda o aluno responder, ainda fazer a atividade. Entenderam, então? Na verdade, é só o momento de correção. Isso significa que a atividade já deve ter sido realizada, deve ter sido feita. Esse momento da nossa aula ao vivo vai ser somente para correção. Então, espero vocês na nossa próxima aula. Fiquem bem e um grande beijo no coração de vocês. Tchau!